Galera, então falando sobre os grampos de retenção. É uma peça importantíssima quando a gente fala de aparelhos ortodônticos. Quando você faz bons grampos de retenção, o aparelho que você faz vai funcionar melhor. Tá? Então, por quê? Porque geralmente os aparelhinhos, eles têm alguma função ativa. Ou pode ser também um aparelho de contenção, né? Um aparelho passivo, um aparelho que não pretende movimentar dentes nenhum, também ele precisa de retenção. Mas o que a gente faz mais em termos de ortodontia, quando a gente pensa em grampos de retenção, são os aparelhinhos ativos. Né? Aparelhinhos com parafuso expansor, aparelhinhos com molas. Então são aparelhinhos que pretendem fazer alguma movimentação dentária. E por que o grampo é importante? Se o grampo não der uma retenção adequada, logo nas primeiras ativações, esse aparelhinho vai perder a estabilidade, ele vai ser expulso ali da boquinha do paciente. Então, por isso é importante o grampo com a retenção adequada. Não é uma super retenção, que o aparelho fique difícil de colocar e tirar, e não é uma retenção tão frouxa que com a língua o paciente empurra e o aparelho cai. Né? Então, existe sempre um meio termo. Existe sempre um meio termo da retenção. E, de repente, alguém que está começando fala, poxa, Fábio, mas como é que eu vou saber qual que é o meio termo, né? Vamos ter assim como base o seguinte, você pega o seu aparelhinho, depois de pronto, você chacoalha o modelinho, o aparelho não pode cair, tá? Então esse é o primeiro teste de retenção. Se você virar o aparelhinho, virar o modelo e o aparelho pluf, cair, é porque ele está com pouquíssima retenção. Isso não é legal, principalmente quando a gente está falando de aparelhinhos ativos. 99% dos aparelhos, ou quase 100%, vão exigir alguma retenção. Tá? Então, o que é a retenção? É a capacidade do aparelho se prender na arcada do paciente, se prender nos dentes e gerar aqui alguma estabilidade para daí o aparelho começar a funcionar. Então, o aparelhinho, primeiro teste é você chacoalhar ali, o aparelhinho não cair, e depois você testa puxando mesmo, com a unha, com o instrumental ali, puxando ver qual que é a resistência dele no modelo. Tá? Então, se você não tem base nenhuma, está começando agora, imagine isso que o aparelho deve... Seria até interessante se o aparelho, quando você colocasse ele, fizesse aquele estalo, assim, né? Então, se o aparelho fizer esse estalo, também é um sinal de que ele está com uma retenção legal. Como eu disse, não pode ser difícil de sair.